Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje está começando o equinócio de primavera. Vamos celebrar a primavera juntos? O equinócio de primavera é o primeiro dia da primavera. Ele ocorre entre os dias 21 e 23 de setembro. É uma época de equilíbrio, quando a luz é igual à escuridão. Este é um ótimo momento para celebrar o renascimento do solo e da terra. Ostar é conhecida como uma época de fertilidade, de abundância, uma estação para dar as boas-vindas após o inverno frio e escuro. Enquanto o Imbolc sinaliza novos começos provisórios, e dessa forma sinaliza a hora de começar a planejar, mas ainda não chegou a hora de agir efetivamente, o equinócio de primavera, ou Ostara, sinaliza o momento para agir. Agora é o ponto de inflexão, quando a noite finalmente cede caminho para o dia, que aos poucos começa a ficar mais longo que a noite. Essa é uma época de recomeços, de renovação, para você começar a plantar as sementes de algo. Tanto literalmente quanto metaforicamente. É para colocar os ovos concebidos em Imbolc. Você pode ver o sol nascente nesse dia? Que tal dar as boas-vindas a essa estação? E que tal montar um altar para Ostara? Use símbolos da estação para decorar o seu altar. Cores brilhantes da primavera, tons pastéis, coelhos, ovos, bulbos e mudas recém-plantados são coisas que você pode colocar no seu altar. Você pode adicionar também um cálice de leite ou mel. O leite representa os animais lactantes que acabaram de dar à luz, e o mel é muito conhecido como um símbolo de abundância. Existem vários outros símbolos que indicam que a estação da primavera chegou, incluindo insetos, principalmente os insetos em transformação, como por exemplo a lagarta borboleta, mas também outros insetos, né? Joaninha, abelhas na colheita do mel. Você pode decorar seu altar com pedras preciosas ou cristais, como o quartzo rosa, a água marinha, a pedra da lua. Agora é hora de você revisar, né, tudo aquilo, todas as metas que você estabeleceu em Imbolc, como eu já falei aqui. Veja como você está indo até agora, né? Faz uma avaliação. O que você já começou a fazer? Como que você já começou a agir? Né? Como que você vai colocar as sementes que você deixou naquele potinho de altar que eu falei no vídeo, né, sobre o Imbolc? Se você ainda não fez esse seu pote de altar, você ainda pode fazer, né? Você ainda está em tempo para você fazer, tá legal? Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu fiz sobre o Imbolc, que você vai ter maiores informações, tá? Se você está criando o seu plano de metas agora, você pode estabelecer metas de curto prazo, né? Que são, não adianta você colocar uma meta, né, gigante a longo prazo para você ficar naquela de não conseguir fazer e depois ficar frustrado, né? Você ficar esperando muito acontecer. E é melhor a gente, né, aprender primeiro a engatinhar para depois andar. Então, faça metas, por exemplo, até o próximo sabá, até o Beltane, que aí vai ficar mais fácil para você cumprir, né? Como um compromisso com você mesmo, tá legal? E, mais uma vez, é hora de limpar bem a sua casa, né? Para você deixar as janelas limpas, para permitir que a luz solar entre com mais facilidade e clareie melhor as suas ideias, né? Clareie melhor a sua mente. Não deixe de fazer uma boa limpeza energética também, né? Não se esqueça disso, é sempre bom. Como é uma época de começo, né? De recomeço, melhor dizendo, de renascimento, que tal avaliar também a sua alimentação? É um bom momento para você pensar como é que você tem, que você tem feito na sua dieta, né? Tira aquilo que te faz mal. De repente você está com colesterol alto e não sabe. De repente você está com açúcar alto e não sabe. Então, né, é um bom momento para você avaliar como é que anda a sua alimentação
e ter um cuidado maior com a sua saúde. Mas a alimentação também não falo só de comida, tá? O que você tem engolido que te faz mal? Emocionalmente. O que você tem engolido que está te trazendo peso, está te trazendo culpa, está te trazendo dores na alma? Então pense a respeito disso também, tá? Outro momento, outra coisa também que já esquecendo de falar com vocês, que é importante, é um bom momento para você parar de fumar, por exemplo, para você se livrar de vícios, né? Cigarro, álcool, internet. Mas assim, sério, dá uma olhada também no que você tá... De repente você tá dispendiando uma energia muito grande em uma coisa que, né, tá te causando uma certa dependência. Então dá uma olhada nisso com carinho. E aquele relacionamento tóxico? E aquele sapo que você anda engolindo das pessoas? Né? A primavera é uma boa hora para você fazer promessas de ano novo, vamos colocar dessa forma, tá? Porque é hora de renascimento, né? Você pode fazer um ritual, inclusive, de renascimento plantando uma sementinha, tá legal? A primavera também é a época da infância na roda medicinal do xamanismo. Então é hora de você se reconectar com a sua criança interior, tá? Se permita se divertir com coisas simples da vida. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre celebrações da primavera por todo o mundo. Na Roma Antiga, os seguidores de Cibele acreditavam que sua deusa tinha um consorte que nasceu de um nascimento virginal. Seu nome era Atis, e ele morreu e ressuscitou a cada ano durante o tempo do equinócio vernal no calendário juliano, ou seja, entre os dias 22 e 25 de março. Uma dinastia de reis persas, conhecida como Achaemenian, celebrava o equinócio da primavera com um festival chamado Nowruz, que significa novo dia. É uma celebração de esperança, de renovação, observada ainda hoje em muitos países persas e tem suas raízes no zoroastrismo. No Irã, um festival chamado Shahar Shambeh Suri acontece logo antes do início do Nowruz, e as pessoas purificam suas casas e saltam sobre o fogo para dar as boas-vindas à celebração de 13 dias do Nowruz. O povo indígena maia da América Central celebra o festival do equinócio de primavera há 10 séculos. Conforme o sol se põe no dia do equinócio na grande pirâmide cerimonial El Castillo, no México, sua face oeste é banhada pelo sol no final da tarde. As sombras alongadas parecem correr do topo da escadaria norte da pirâmide para o fundo, dando a ilusão de uma cobra com o dorso de diamante em queda. Isto tem sido chamado de o retorno da serpente do sol, desde os tempos antigos. Na Irlanda, o dia de São Patrício é comemorado todos os anos no dia 17 de março, primavera por lá. São Patrício é conhecido como um símbolo da Irlanda, principalmente nesse mês de março. Uma das razões pelas quais ele é tão famoso é porque ele expulsou as cobras da Irlanda e foi até considerado um milagre por isso. O que muitas pessoas não percebem é que a serpente era, na verdade, uma metáfora para as primeiras religiões pagãs na Irlanda. São Patrício trouxe o cristianismo para a Ilha Esmeralda e fez um trabalho tão bom que praticamente eliminou o paganismo do país. Para os antigos romanos, a festa de Cibele era um grande acontecimento a cada primavera. Cibele era uma deusa-mãe que estava no centro de um culto à fertilidade frígio, e os sacerdotes eunucos realizavam rituais misteriosos em sua homenagem. Seu amante era Atis, que por acaso também era seu neto, e seu ciúme o levou a se castrar e se matar. Seu sangue foi a fonte das primeiras violetas, e a intervenção divina permitiu que Atis fosse ressuscitado por Cibele com a ajuda de Zeus.
Em algumas áreas, ainda há uma celebração anual do renascimento de Átis e do poder de Cibele, chamada de Hilária, observada entre os dias 15 a 28 de março. Um dos maiores festivais do judaísmo é a Páscoa, que ocorre no meio do mês hebraico do Nisan. Foi um festival de peregrinação e comemora o êxodo dos judeus do Egito após séculos de escravidão. Uma refeição especial é realizada, chamada de Seder, e é concluída com a história dos judeus deixando o Egito e leituras de um livro especial de orações. Parte das tradições da Páscoa de 8 dias inclui uma limpeza completa da primavera, passando pela casa de cima a baixo. Na Rússia, a celebração da Maslenitsa é considerada um momento de retorno da luz e do calor. Este festival folclórico é celebrado cerca de 7 semanas antes da Páscoa. Durante a Quaresma, carne, peixe e laticínios são proibidos. Maslenitsa é a última chance que alguém terá de desfrutar destes itens durante um tempo. Então é tipicamente um grande festival realizado antes do tempo sombrio e introspectivo da Quaresma. Uma efígie de palha da Senhora de Maslenitsa é queimada em uma fogueira. As sobras de panquecas e blintzes também são jogadas, e quando o fogo se extingue, as cinzas são espalhadas pelos campos para fertilizar as safras do ano. Na área de Lanark, na Escócia, a temporada de primavera é bem-vinda com Whoopity Scurry, realizado no dia 1º de março. As crianças se reúnem em frente a uma igreja local ao nascer do sol, e quando o sol nasce, elas correm ao redor da igreja, agitando bolas de papel ao redor de suas cabeças. No final da terceira e última volta, as crianças recolhem moedas atiradas pelos líderes locais. De acordo com o Capital Scott, há uma história de que esse velho evento começou há muito tempo, quando criadores de caso foram escavados no rio Clyde como punição pelo seu mau comportamento. Parece ser exclusivo de Lanark e não parece ser observado em nenhum outro lugar da Escócia. Acredita-se que os judeus derivaram suas celebrações do equinócio da primavera, a festa das semanas e a Páscoa em parte deste feriado babilônico durante o período em que tantos judeus foram mantidos em cativeiro pelo Império Babilônico. É provável que os babilônios tenham sido as primeiras, ou pelo menos entre as primeiras civilizações, a usar os equinócios como importantes momentos decisivos no ano. Hoje, a Páscoa é uma característica central do judaísmo e da fé judaica no Deus cristão. Acredita-se que a maioria das culturas ao redor do Mediterrâneo tenham seus próprios festivais de primavera. Enquanto no norte o equinócio da primavera é uma época de plantio, ao redor do Mediterrâneo o equinócio da primavera é uma época em que safras de verão começam a brotar. Este é um sinal importante de porque sempre foi uma celebração de uma nova vida e um triunfo da vida sobre a morte. Um dos focos dos festivais religiosos da primavera era um deus cuja própria morte e renascimento simbolizavam a morte e renascimento da vida durante essa época do ano. Muitas religiões pagãs tinham deuses que eram descritos como morrendo e renascendo. Em algumas lendas, este deus até desce ao submundo para desafiar as forças de lá. Atis, o consorte da deusa da fertilidade frígia Cibele, era muito popular. Em outras culturas, ele adquiriu nomes diferentes, incluindo Orfeus, Dionísio, Tamuz. A história do deus Mitra é semelhante à história de Jesus Cristo e sua ressurreição. Nascido no solstício de inverno e ressuscitado na primavera, Mitra ajudou seus seguidores a ascenderem ao reino da luz após a morte. Em uma lenda, Mitra, que era popular entre os militares romanos, foi ordenado pelo sol a sacrificar um touro branco. Ele obedeceu relutantemente, mas no momento em que sua faca entrou no corpo da criatura, um milagre aconteceu. O touro se transformou na lua, e a capa de Mitra se tornou o céu noturno. Onde o sangue do touro caiu, flores cresceram,
e hastes de grãos brotaram de sua cauda. Divindades tradicionalmente ligadas à primavera agora, tá? Além de Eostre, posso citar aqui Asase Yaa, que é o Ashanti, que é uma deusa associada à fertilidade dos campos da África Ocidental, mãe de Anansi, o deus trapaceiro em alguns mitos. Eostre, obviamente, que já tem vídeo aqui no canal, mencionada pelo venerável Beda, que disse que seus seguidores de Eostre haviam morrido na época em que ele compilou seus escritos no século XIII. Jacob Grimm referiu-se a ela pelo equivalente em alto alemão Ostara, em seu manuscrito em 1835. Deutsche Mythology, ou Mitologia Germânica. Para os primeiros pagãos nos países germânicos, era momento de comemorar o plantio e a nova safra. Normalmente, os povos celtas não celebravam Ostara como um feriado, embora estivessem em sintonia com a mudança das estações. A deusa Freia, nórdica, que também já tem vídeo aqui no canal, também é uma deusa ligada à fertilidade e a esse período. O Exir, ou Osíris, um deus ligado à agricultura, apesar de ser erroneamente interpretado como um deus que ressuscita. Osir não ressuscita, ele vive no submundo, reinando como o Nisut no submundo. A deusa Sarasvati, hindu, é uma deusa das artes, sabedoria, aprendizado e tem seu próprio festival a cada primavera na Índia, chamado Sarasvati Puja. Ela é homenageada com orações, música, geralmente retratada segurando flores de lótus e os sagrados Vedas. Para celebrar Ostara, celebre a vida. Ande na natureza, resgate a alegria. Semelhante aos símbolos observados na Páscoa cristã, como ovos, coelhos, novos bulbos de flores e mudas brotando da terra, muitos pagãos abraçam esses símbolos para representar a fertilidade da primavera e os incorporam em rituais, altares e festas comemorativas. Lembre-se que, na verdade, esses símbolos são nossos, eles foram absorvidos por outras culturas. Pense em alguns outros itens que podem representar um novo começo para você e incorpore em seu altar. Você pode criar combinações mágicas de flores, colocar em sua casa ou no seu altar. Narcisos estão associados ao amor e à fertilidade. Dentes de leão trazem mudanças positivas. Lírios estão associados a todos os tipos de conexões da primavera, como fertilidade, renascimento, renovação e abundância. Violetas estão associadas à tranquilidade, paz e proteção contra o mal. Você pode levar inclusive as pétalas com você para trazer sorte e aumentar a magia noturna. Rosas vermelhas estão ligadas à paixão, as amarelas à amizade, as brancas à pureza, a cor-de-rosa ao amor. Você pode fazer artesanato para o seu sabá. Há mais nessa época do ano que ovos coloridos, mas também pode fazer os clássicos ovos de Ostara, já que poucas coisas simbolizam a fertilidade dessa época tão bem quanto o ovo. Cozinhe os ovos e os pinte de preferência com corantes naturais atóxicos. Cor-de-rosa para o amor, verde para a saúde, azul para a espiritualidade, amarelo para dinheiro e assim por diante. Não se esqueça de deixar um dos ovos de presente à Mãe Terra. E lembre-se de nunca comer ovos que tenham ficado em temperatura ambiente por mais de 2 horas. Deixe-os refrigerados até a hora de consumi-los. Os ovos são símbolos de uma nova vida. Apesar das alegações de que os ovos de Páscoa originais são símbolos pagãos da Europa, há poucas evidências para apoiar esta frase. Ao invés disso, parece ser uma tradição mais do Oriente Médio. Maria Madalena e os ovos vermelhos não são os primeiros exemplos de ovos como símbolos da primavera. Nas primeiras culturas cristãs, o consumo do ovo de Páscoa pode ter marcado o fim da Quaresma. No cristianismo ortodoxo grego, existe uma lenda de que após a morte de Cristo na cruz, Maria Madalena teria ido ao imperador de Roma e lhe contado sobre a ressurreição de Jesus. A resposta do imperador foi cética,
sugerindo que tal evento era tão provável quanto uma tigela de ovos próxima ficando repentinamente vermelha. Para a grande surpresa do imperador, adivinha? A tigela de ovos ficou vermelha e Maria Madalena começou a pregar o cristianismo em todo o país. Na Pérsia, os ovos foram pintados por milhares de anos como parte da celebração da primavera de Nowruz, que é o ano novo zoroastriano, e começa pouco antes do equinócio de primavera. A frase Nowruz, na verdade, significa novo dia, e este é um tempo de esperança e renascimento. Normalmente, muita limpeza é feita. Itens velhos quebrados são consertados, casas são repintadas e flores frescas são colhidas e expostas dentro de casa. Neste dia, normalmente as pessoas comemoram saindo para fazer um piquenique ou outra atividade com seus entes queridos. No Irã, os ovos coloridos são colocados na mesa de jantar no Nowruz e uma mãe come um ovo cozido para cada filho que ela tem. O festival de Nowruz antecede o reinado de Ciro, o Grande, cujo governo, de 580 a 529 antes da Era Comum, marca o início da história persa. Nowruz está profundamente enraizado nas crenças do zoroastrismo, que era a religião predominante na antiga Pérsia, antes do surgimento do Islã. Um conto popular chinês conta a história da formação do universo. Como tantas coisas começou como um ovo, uma divindade chamada Pangu formou-se dentro do ovo e, em seus esforços para sair, partiu em duas metades. A parte superior tornou-se o céu e o cosmos, e a metade inferior tornou-se a terra e o mar. Conforme Pangu ficava maior e mais poderoso, a lacuna entre a terra e o céu aumentava, e logo eles se separaram para sempre. Os ovos de pisanka são um item popular na Ucrânia. Esta tradição vem de um costume pré-cristão, no qual os ovos eram cobertos com cera e decorados em homenagem ao deus Sol Dasbog. Ele foi celebrado durante a primavera e associado aos pássaros. As pessoas não conseguiam pegar pássaros, pois eram animais escolhidos pelo deus, mas podiam coletar seus ovos, que eram considerados coisas mágicas. Existe uma velha superstição inglesa de que se você é uma garota que quer ver quem é o seu verdadeiro amor, deve colocar um ovo na frente do fogo em uma noite de tempestade. Enquanto a chuva aumenta e o vento começa a uivar, o homem com quem você vai se casar entrará pela porta e pegará o ovo. Em uma versão dos Montes Ozark, nos Estados Unidos, dessa história, uma garota ferve o ovo e depois remove a gema, enchendo o espaço vazio com sal. Na hora de dormir, ela come o ovo salgado, E então sonha com um homem que lhe traz um balde de água para matar a sua sede. Este é o homem com quem ela vai se casar. Outro conto britânico era popular entre os marinheiros. Sugeriu que depois de comer um ovo cozido, você deveria esmagar as cascas. Caso contrário, espíritos malignos e até bruxas poderiam navegar os 7 mares em taças de concha e afundar frotas inteiras com sua feitiçaria e magia. Na magia popular americana, os ovos aparecem regularmente nas histórias agrícolas. Um fazendeiro que deseja pôr seus ovos em galinhas chocadeiras só deve fazê-lo durante a lua cheia. Caso contrário, a maioria deles não eclodirá. Da mesma forma, os ovos carregados no gorro feminino fornecerão as melhores frangas. Ovos colocados no chapéu de um homem por segurança, todos produzirão galos. Até os ovos de certas aves são especiais. Diz-se que os ovos de coruja são cura certa para o alcoolismo, quando mexidos e servidos a alguém com problemas com bebida. A sujeira encontrada sob o ovo de um cuco pode ser usada para aliviar dores de garganta. Um ovo de galinha pequeno demais para ser cozido pode ser jogado no telhado de sua casa para apaziguar as bruxas, de acordo com o folclore dos Apalaches. Se uma mulher joga uma casca de ovo no fogo no dia 1º de maio,
né, na América do Norte, né, a gente está falando dos Estados Unidos agora, dia de Beltane, e ver uma pequena mancha de sangue na casca significa que seus dias estão contados. Nas sociedades medievais da Europa, a lebre de março era vista como um importante símbolo de fertilidade. Em março, primavera por lá, quando começa a temporada de acasalamento, há coelhos em todos os lugares o dia todo. A fêmea da espécie é superfecundada e pode conceber uma segunda ninhada enquanto ainda está grávida da primeira. Como se isso não bastasse, os machos tendem a ficar frustrados quando rejeitados por suas parceiras, né? Vai entender. E pulam de um lado para outro quando desanimados. Parece até o ser humano, né? Em algumas culturas antigas, a lebre noturna era realmente considerada um símbolo da lua. Além de se alimentar à noite, o período de gestação da lebre é de aproximadamente 28 dias, que é a mesma duração de um ciclo lunar completo. No folclore europeu, a conexão do coelho com os ovos é baseada em muita confusão. Na natureza, as lebres dão à luz a seus filhotes em um tipo de ninho, que quando abandonam são assumidos por tarambolas, que então colocam seus ovos nela. Os habitantes locais então encontrariam ovos na forma de lebre. O coelhinho da Páscoa chegou pela primeira vez na América em 1700 com imigrantes alemães que se estabeleceram na Pensilvânia e transportaram sua tradição de lebre botadora de ovos chamada Osterhase ou Osterhaus. Seus filhos fizeram ninhos nos quais essa criatura poderia botar seus ovos coloridos. O costume se espalhou pelos Estados Unidos e as entregas da manhã de Páscoa do lendário coelho se expandiram para incluir chocolate e outros tipos de doces e presentes, enquanto cestas decoradas substituíram os ninhos. Além disto, as crianças muitas vezes deixavam cenouras para o coelho, caso ele ficasse com fome de tanto pular. O coelho, como um trickster, era um tema visto em toda a cultura ocidental. Em algumas lendas dos nativos americanos, o coelho é acreditado por matar o sol, depois de entrar em um estado de fúria, por meio da malandragem, né, como um trickster, mas também por ter trazido fogo ao homem. Mas algumas tribos, alguns clãs, consideram que seria o corvo, esse animal trickster que teria trazido o fogo. A aldeia inglesa de Dartmoor tem como seu símbolo um círculo de 3 lebres em círculo. Suas orelhas estão entrelaçadas e formam um triângulo perfeito. Este motivo aparece em várias igrejas e outros edifícios em toda a cidade. O projeto 3 Lebres explorou o imaginário, estudando seu significado e história, e aponta que as lebres são criaturas contraditórias e paradoxais, símbolos de esperteza e tolice, de feminilidade e androginia, de covardia e coragem, de sexualidade desenfreada e também pureza virginal. Para rituais de fertilidade, coloque uma pele de coelho embaixo da cama para trazer fertilidade e abundância às suas atividades sexuais. Se você se opõe ao uso de pele real, você pode usar algum outro símbolo do coelho com o qual você se sinta mais confortável. A mais óbvia, né? Dizem que o pé de coelho traz boa sorte para aqueles que o carregam, embora não seja tanta sorte para o coelho, né? Vamos combinar. Para obter energia ilimitada, carregue um talismã gravado ou pintado com a imagem de um coelho. Coelhos e lebres podem ir para o chão rapidamente se estiverem em perigo. Adicione alguns pelos de coelho a uma garrafa de bruxa para magia de proteção. Em algumas lendas, coelhos e lebres são os mensageiros do submundo, afinal, eles vêm e saem da terra quando bem entendem. Se você estiver fazendo uma meditação que envolva uma jornada ao mundo subterrâneo, você pode chamar o coelho como totem para o seu guia. Você também pode fazer uma estufa em miniatura para colocar em seu altar, né? Agora a gente vai mudar do coelho para mudas, né? Para plantas. Faça uma estufa em miniatura, coloque em um local ensolarado para ver o seu jardim começar, por exemplo. Você planta no seu altar durante o rito de Ostara e depois você põe ao sol para ela brotar. Você pode ainda criar uma árvore de Ostara.
Não precisa ser enorme, sofisticada, mas é interessante e divertido ter uma dentro de casa para te lembrar da mudança das estações. Pinte um vaso de flores com desenhos relacionados à primavera, né? Com flores, borboletas, joaninhas, ovos coloridos e etc. Deixe a tinta secar e coloque dentro do vaso um pedaço de espuma de florista. Insira nessa espuma galhos, criando a forma de uma árvore. E pendure nela itens decorativos relacionados à primavera, como flores, fitas, ovos. Você pode fazer essa decoração com massa de biscoito e comer os biscoitos depois. Tape a espuma com musgo seco e coloque no seu altar para decorar. Agora, tente usar galhos, de preferência que já estejam caídos no chão, ao invés de tirá-los de uma árvore viva. Caso você precise cortar de uma árvore ou arbusto vivo, certifique-se de fazer isso de forma que permita um novo crescimento da planta e peça licença, obviamente, ao guardião dessa planta ou dessa árvore, desse arbusto ou árvore. Agora, para finalizar, eu deixo aqui uma meditação do labirinto de Ostara. O labirinto, há muito, é considerado um lugar de magia e introspecção. Desenhos labirínticos foram encontrados em quase todas as principais religiões e são parte integrante de muitas culturas antigas. Os labirintos são, em essência, uma forma geométrica mágica que ajuda a definir o espaço sagrado. Em um labirinto, há apenas um caminho de entrada e um caminho de saída. Para fazer esta meditação, se você não tiver acesso a um labirinto, precisará construir um simples por conta própria. Você pode marcar o seu labirinto com fitas, barbantes ou tinta no chão. Se estiver fazendo isso do lado de fora, considere usar uma trilha de alpiste. Ela não danifica a grama e a vida selvagem local depois vai limpar. Depois de traçar um caminho, pare um momento para meditar sobre que tipo de questões você gostaria de resolver em sua vida. Ostara é um momento de equilíbrio, então um dos grandes usos dessa meditação é encontrar polaridade e resolver problemas. Considere por um momento que tipo de problemas, sejam físicos, espirituais, externos ou emocionais, você gostaria de encontrar uma solução nesse momento. Ao caminhar em direção ao centro, você começará a trabalhar nas soluções para o seu problema. Dê o primeiro passo no labirinto. Siga caminhando lentamente. Pare após cada passo e pense. Perceba o que está ao seu redor, o que está diante de você e o que está atrás de você. Comece pensando não apenas no seu problema, mas no que você pensa dele em nível intelectual. Explore como o problema surgiu de um ponto de vista não emocional. À medida que você continua a andar, avalie como o problema o faz sentir. Que emoções isto causa em você? Você se vê incapaz de tomar decisões racionais ao lidar com seu problema? O que há neste problema que provoca uma resposta tão emocional dentro de você e por que isso afeta tanto você? Ao iniciar a terceira parte da jornada, avance para como seu problema te afeta no mundo físico. Você está ficando sem dinheiro por causa de um trabalho ruim, um salário baixo? Você tem alguém em sua vida que está te ferindo? Você ficou doente por causa de seu problema? Continue caminhando devagar e examine como o problema afetou suas necessidades espirituais. Você se sente como se estivesse perdido em seu caminho espiritual? Isso inibe seu crescimento como pessoa, como espírito? Ao se aproximar do centro do labirinto, é hora de começar a procurar soluções. Se você tem uma divindade protetora,
pode pedir-lhes que resolvam o problema, te ajudem a resolver esse problema. Você pode pedir ao universo para ajudar com uma solução. Você pode pedir uma visão para guiá-lo. Qualquer escolha que funcione melhor de acordo com você e com a sua fé. Quando você chegar ao centro, começarão a surgir ideias que ajudarão a resolver o problema em questão. Quando essas visões chegarem, aceite-as sem questionamento ou julgamento, mesmo que elas não façam sentido agora. Você pode analisá-las mais tarde. Enquanto isso, aceite que uma solução foi dada a você por um poder superior. Fique no centro do labirinto. Pergunte a si mesmo: qual é o primeiro passo? Como posso fazer esta solução acontecer? Reserve algum tempo para ficar apenas parado, ou sentar-se e deixar que a solução penetre no seu íntimo. Você completou a primeira parte da sua jornada, chegar a uma resolução. Quando estiver pronto, comece a voltar para fora do labirinto. Agora vamos fazer o caminho de retorno. Ao dar os primeiros passos, partindo do centro, considere a solução que você recebeu. Olhe para ela sem julgamentos e pense de uma forma lógica. É algo que você pode fazer acontecer? Mesmo que pareça difícil de alcançar, se você estabelecer uma meta, ela pode ser alcançável. Continue caminhando em direção à saída e continue pensando na resposta para o seu problema. Considere as divindades ou outro poder superior que lhe forneceu essa resposta. Você acredita que eles têm o seu melhor interesse em mente? Claro que sim. Então certifique-se de agradecê-los por dedicar seu tempo para prestar atenção a você e às suas necessidades e por ajudá-lo a atingir esse estado de consciência. Ao continuar a caminhar, considere mais uma vez a sua vida espiritual. Esta solução permitirá que você cresça ou aprenda espiritualmente? Você se sentirá mais íntegro espiritualmente depois que a solução for implementada? E fisicamente? Seu corpo e sua saúde serão afetados de maneira positiva quando você começar a trabalhar nesta resolução? Como a solução faz você se sentir em um nível emocional e como ela afetará as emoções negativas que você sentiu em relação ao seu problema em primeiro lugar? Ao se aproximar do final de sua jornada, tente olhar para a sua solução de uma perspectiva lógica, não emocional. Se você trabalhar nesta solução, ela resolverá seu problema? Embora possa criar mais trabalho para você e ser difícil de obter, o resultado final valerá o esforço de fazê-lo acontecer? Depois de sair do caminho do labirinto, pare um momento para agradecer mais uma vez as divindades ou poderes superiores que o ajudaram. Pense também em como você se sente ao sair do labirinto. Você se sente mais leve? Como se realmente tivesse encontrado uma maneira de resolver o seu problema? Respire fundo, reconheça o novo poder que você tem e comece a trabalhar para fazer as mudanças necessárias em sua vida. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. Eu quero que você deixe aqui seu comentário, né? Vamos ajudar a fazer esse vídeo subir para mais pessoas terem acesso a ele. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora, ativa o sininho para não perder nada. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Mitako Yoyasin, eu honro todas as nossas relações.
Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.